Bom dia a todos. Todos sejam muito bem-vindos nesta manhã de domingo, ainda fria, ainda chuvosa, que nos chama ao sono e aos sonhos, que é o tema de hoje, mas os corajosos conseguiram vir e tentarmos aprender juntos o que a doutrina espírita, o espiritismo nos ensina a respeito disso. Então hoje tentaremos falar e estudar juntos sobre essa doutrina tão linda que é o espiritismo, que a princípio e inicialmente nos conforta, nos acalma, nos orienta e nos ajuda a todos nós tentarmos a cada dia ser um pouquinho melhores do que já somos. Inicialmente vamos fazer alguns questionamentos, mas é uma forma retórica, apenas para nós refletirmos sobre isso. O que é o nosso sono físico? O que são os nossos sonhos? Nossa alma, na hora que nós dormimos, repousa junto ao nosso corpo? Como nós podemos julgar a liberdade dos nossos espíritos durante o sono? Faz bem dormirmos muito ou pouco ao nosso espírito imortal? E o que é essa palavrinha emancipação da alma? Tudo isso vamos tentar responder e aprender juntos com vocês, através do espiritismo, através da ciência espírita. Só um minutinho. Aqui. Todos nós sabemos, nós temos uns que dormimos mais, outros que dormimos menos. Isso não está errado, vai da natureza de cada pessoa. Mas uma coisa já está cientificamente comprovada. Não fiquemos na cama se não estamos com sono. Por quê? Aumenta as nossas dores, diminui o nosso metabolismo, pioram o nosso equilíbrio biopsíquico, emocional e espiritual. Agora, de outro lado, se uma pessoa fica sem dormir por 24 horas, fica acordado 24 horas sem parar, o que acontece? A ciência já nos explica. Perdemos 25% da nossa capacidade intelectual. E o que leva a isso? Dificuldades de memorização, dificuldades de entendimento, dificuldades até mesmo de realizar trabalhos mecânicos, onde usamos os braços ou as mãos, até mesmo isso fica dificultado. E vários sintomas. Todos nós já tivemos uma má noite de sono. E ficamos irritadiços, ficamos cansados, pioramos nossas dores de cabeça e até mesmo a nossa visão fica turva, fica mais difícil enxergarmos as coisas. O que podemos entender disto? Sono é saúde, então todos precisamos ter o melhor sono possível. Mas cama sem sono, apenas por preguiça, nos leva a uma doença física, psíquica e espiritual. Precisamos então todos dormir e sonhar. Mas quando estamos no estado lúcido, quando estamos acordados, precisamos viver, precisamos interagir uns com os outros. E assim nós conseguimos elevar a nossa moral e os nossos conhecimentos. Agora um pouco da ciência material, da ciência da Terra. Nós já sabemos, a ciência material já nos explicou, que o sono é dividido em duas fases distintas. Nós temos o sono REM, que é o movimento rápido dos olhos, e o sono não REM, onde não há esse movimento rápido dos olhos. E essas fases já foi estudado por médicos, dizendo que elas duram 90 minutos o ciclo completo, mas é apenas nos 20 minutos finais onde ocorre esse sono REM, onde há um movimento rápido dos olhos. E por que nós temos que aprender isso, entender isso? É porque justamente nesta fase do sono REM, onde os nossos olhos ficam mexendo rapidamente, apesar das nossas pálpebras estarem fechadas, eles continuam se mexendo rapidamente. É nesse momento que nós sonhamos. Todos nós sonhamos nesse momento. Por isso é importante aprendermos isso. Lembrando, durante o nosso sono, quem repousa é o nosso corpo. O nosso espírito jamais fica inativo. O que acontece é que, durante o sono,
os laços do nosso espírito com o nosso corpo se afrouxam e ele consegue, o espírito, se elevar e se emancipar para outras paragens, para outros planos, até mesmo para entrar em contato com outros espíritos. Nunca nos assustando. Meu Deus, eu vou me encontrar com o espírito? Eu não quero, eu vou ficar dormindo aqui, não quero saber disso. Não precisamos ter medo de nos encontrarmos com os outros espíritos durante o sono. Por quê? Porque nós somos espíritos. A ciência material, por mais de 200, 300 anos, já nos ensinou que tem incutido em nossas cabeças que nós somos apenas esse corpo, que não existe espírito, ou que nós devemos ter medo dessas histórias de espíritos. São fantasmas e foram criados filmes e até mesmo filósofos levando a criar um medo a respeito do espírito. E isso não é verdade. Não tenhamos medo, pois todos nós, queiramos ou não, acreditemos ou não, todos nós somos, na verdade, o nosso ser é um espírito. Apenas estamos vestindo um corpo momentaneamente. Imaginemos, nós somos o espírito e estamos vestindo esse corpo no momento como se fosse uma roupa, mas que nós iremos, com o passar do tempo, todos nós, nos libertarmos desse corpo e vivermos em espírito. Então não precisamos ter medo dos espíritos. Então, se eu entendi bem, quando eu sonho, eu posso sair em espírito e ir me encontrar com outros espíritos. E para onde eu vou então? Quanto de liberdade eu tenho para viajar durante o meu sonho? Como eu percebo e como eu me lembro do meu sonho depois? Pelos sonhos que todos nós temos, mesmo que nós não nos lembremos, e eu sou que às vezes, raramente eu consigo lembrar dos meus sonhos. Quando nós saímos do corpo, na última fase, na fase do sono REM, nós saímos do corpo como espírito e melhoramos as nossas faculdades. Faculdades? Mas que faculdades que eu melhoro? Eu, em espírito, eu enxergo melhor, eu não preciso de óculos quando eu estou em fase de espírito. Eu sinto melhor, eu percebo as situações de uma forma melhor, eu compreendo melhor o que está ocorrendo e até mesmo compreendo o que acontece que não consigo compreender durante a vigília, enquanto estou acordado. Às vezes, durante o sono, eu entendo o que aquela situação quer me dizer. E alguns de nós, mais evoluídos moralmente, porque o que importa para nós mais não é a inteligência, e sim o sentimento, a nossa moral, eles conseguem até mesmo ver situações do passado e outros até mesmo traços do futuro. E para nós que tememos a morte, nós podemos ter uma boa notícia. E qual é a boa notícia? Agora vem uma frase forte, mas não fiquemos assustados, pois a cada noite que dormimos, nós morremos para o mundo encarnado. E por que isso é uma boa notícia, saber disso? Porque nós que temos ainda medo da morte, não precisamos ter medo, pois o nosso espírito continuará a viver para sempre. A todas as noites nós fazemos um treino. Quando dormimos, o nosso espírito se liberta do corpo, mantido ainda pelo cordão de prata, e depois retorna na outra manhã. Mas durante a morte ele vai se libertar e vai aonde o seu pensamento desejar. Então não precisamos ter esse medo. Somos todos espíritos, e somos espíritos imortais. O que isso quer dizer? O nosso espírito não morrerá nunca. Nós nunca morreremos em espírito. Apenas o nosso corpo é que morre, e o nosso espírito não morre nunca. E é devido a esta possibilidade que podemos todas as noites nos reencontrar com os nossos familiares espirituais. Assim como nós temos uma família aqui, encarnada, nós deixamos outra lá, no mundo espiritual. E até mesmo aqueles que já desencarnaram. Só que por momentos a gente não lembra disso. E por que isso é importante? Porque os espíritos superiores, aqueles espíritos de escola que desejam e aceitam reencarnar entre nós, que querem nos ensinar ao bem, todas as noites esses espíritos superiores conseguem retornar ao seu plano espiritual, ao seu plano de origem, assim como nós. E isso serve como um bálsamo, como um meio de alívio a todos os vícios que eles encontraram na nossa humanidade terrestre. Nós podemos, ao nos encontrar com a nossa família espiritual, nos retemperar no bem, limpando
todas as nossas energias negativas que recebemos na Terra. Então, o sono, agora já vem uma frase um pouco mais bonita. O sono é a porta que Deus abre para todos nós espíritos. É o recreio do trabalho encarnado que nós temos. Até que um dia, todos nós, chegado a nossa hora, na hora que Deus assim o desejar, retornemos à nossa verdadeira pátria. Pois a nossa verdadeira pátria não é aqui, é a pátria espiritual. Então, para que serve o sono, segundo a doutrina espírita? Para que serve? Por que eu não fico acordado direto e não sofro e continuo trabalhando aqui? Vamos justamente estudar isso. Segundo Kardec, é para a reparação das nossas forças orgânicas e forças morais. Ou seja, o nosso corpo é feito de matéria, então precisa descansar. E o nosso espírito depende muito da nossa moral. Então precisamos também nos retemperar no bem. E para isso existe o sono. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu durante o estado acordado, o espírito vai retemperar-se, vai conversar com outros espíritos. E o que nós vamos conversar do outro lado? O que eu preciso ficar sabendo tanto sobre isso? Lá nós ouvimos conselhos, nós temos ideias novas que surgem, que despertam em nós no momento de acordar, sob a forma de quê? De intuição. A ideia não vem pronta e determinada, faça isso. Eles não fazem isso. Eles apenas nos dão o caminho, mas é necessário que nós trilhemos aquele caminho e estejamos abertos para essas intuições. No sono é o momento da libertação da nossa prisão, que é o nosso corpo, onde podemos ter, como falamos, as nossas faculdades elevadas, melhoradas, entendemos melhor a situação. Mas no nosso sono, a nossa liberdade espiritual vai depender. E do que depende eu poder ter um bom sono, um bom sonho? Vai depender do que nós criamos e vivemos durante o dia acordados. Então, conforme eu tive um dia melhor, eu tenho um sono melhor. Conforme eu tive um dia mais agitado, eu tenho um dia pior. Vamos ter alguns exemplos aqui. Naquele dia, eu fiz um dia de caridade, de realizações no bem e de pensamentos positivos. Terei um tipo de sono e de sonho. Ou foi um dia em que eu arquitetei o mal, criei corrupções morais e sociais, me aproveitei dos outros para ganhar financeiramente ou para ganhar poder sobre os outros, aí eu terei outro tipo de sonho. Conforme o dia que nós criamos, que nós que criamos o nosso dia, nós teremos a nossa noite. Logicamente, aqui são os dois extremos, no bem e no mal. Lógico que é uma graduação, ninguém é totalmente tão no bem, nem totalmente tão no mal. Existem graduações nesse bem e mal que todos nós temos. E mesmo nós podemos ter dias bons e dias ruins. Logicamente, teremos noites más e noites boas. Mas o que nós podemos fazer a respeito disso? Tentar nos melhorar a cada minuto na relação com os nossos semelhantes e principalmente nos nossos pensamentos, que é neles que tudo está na nossa vida. Deus nos ajuda, mas nós precisamos ter bons pensamentos. E como a doutrina espírita explica que alguns encarnados, ainda renitentes no mal, que continuam a fazer o mal, não sentem nada, não sentem o sofrimento que causaram aos outros? Mesmo aqueles que são renitentes no mal e continuam fazendo o mal, e por vezes até sentem prazer em causar o mal às outras pessoas, e ainda não sentem esse mal, mesmo estes que criaram, na verdade, uma carapaça, uma defesa, uma cristalização desse mal no seu próprio perispírito, para não sentir o efeito negativo dos outros, mesmo eles, chegará o dia em que sentirão todo o mal praticado. E aí haverá muito pranto e ranger de dentes. Então, tentemos nós mesmos quebrar as nossas carapaças quando fazemos alguma coisa de mal e refletir sobre aquilo, tentando fazer diferente, fazer melhor aquilo. E como podemos fazer melhor o bem? Caminhando com Cristo e vivenciando as lições do Cristo no dia a dia. O sonho é a lembrança do que o Espírito viu,
durante o sono. Mas aí vem 3 diferenças que vamos citar a seguir. Primeira, nem sempre lembramos do sonho, pois ainda não temos a alma em pleno desenvolvimento das faculdades, como falamos anteriormente. Segundo, e algumas vezes, só ficam as lembranças da hora que vamos dormir, no momento de dormir, ou naquela hora que acabamos de acordar. Então, esse sonho é mais relacionado à matéria, mais relacionado aos acontecimentos da Terra. É outro tipo de sonho que podemos ter. Então, é um sonho, vamos dizer assim, entre aspas, materialista. Está relacionado apenas à matéria do que nós vivemos no dia anterior ou naquele momento de acordar. E terceiro, podem ocorrer obsessões espirituais durante os sonhos, onde os espíritos maus, ainda ignorantes no bem, vêm para atormentar os nossos sonhos e ou nos deixam dormir, ou nos causam medos, pânicos à noite, onde acordamos assustados, sem saber o porquê, porque é uma coisa do passado. Isso também pode ocorrer. Então, todos nós precisamos nos manter elevados para evitar esses sonhos maus que possam ocorrer. Além disso, os sonhos, nós, como falamos no início, são a emancipação da alma. Palavrinha comprida, mas bonita. Porque ela, o que quer dizer? Ela faz com que essa emancipação da alma torna-nos mais independentes os nossos espíritos, para que possamos perceber, entender, compreender o mundo espiritual. E algumas pessoas conseguem, inclusive, na forma de espírito, ir a lugares mais afastados, ir a mesmo até outros mundos. Nossa, Eduardo, agora você viajou na maionese, ele está falando besteira. Digo, não, isso quem fala não sou eu, não veio da minha cabeça, que eu não tenho nem capacidade disso. Mas quem nos fala são os espíritas, os dialogadores espíritas, os escritores espíritas, melhor dizendo. E quem nos ensinou isso foi Camille de Flammarion. E apenas para citar 2 livros dele, ele escreveu Urânia e Narrações do Infinito, onde ele descreve muito bem essas viagens, como hoje em dia eles estão costumando falar, viagens astrais, mas que na verdade é viagem do espírito, né? Onde ele vai e conhece outros planetas. Logicamente, isso é apenas para um grupo seleto de espíritos elevados e intuídos. Não é qualquer um de nós que consegue fazer isso. E o que? Essa é a segunda parte que nós temos que ter. Cautela, vejam lá, cautela ao interpretar sonhos. Falsos médiuns ou falsos profetas, ledores das sortes pelos sonhos. Isso nós precisamos ter muito cuidado, porque há muitas pessoas que querem ter ganho financeiro e ter ganho de poder realmente sobre os outros. Então precisamos ter muita cautela ao interpretar sonhos. Não devemos fazer isso de uma maneira geral, pois há uma mistura entre o mundo espiritual, que nós estamos aprendendo a conhecer, e o mundo encarnado. E não podemos aceitar, às vezes, certas ideias ou mensagens que ocorrem nos sonhos. Principalmente quando verificamos que aquela ideia que nos chegou no sonho é uma incoerência, ou até mesmo uma fantasia que criamos, ou um desejo oculto do nosso inconsciente. Nossa, está virando uma palestra psicológica agora, aqui já estamos falando dessas coisas, mas a gente é um ser psicológico. Então precisamos, além de estudar a parte espiritual, estudar a nossa parte psicológica. Cuidemos, então, com os nossos desejos inconscientes, que não acreditamos ou que às vezes não aceitamos. Não, eu não posso ser assim, isso não é meu, quando na verdade já foi seu. Nós precisamos aceitar que temos imperfeições. Então, às vezes, não, eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir culpa, eu não posso sentir medo. E a gente esconde isso debaixo do nosso consciente, onde a psicologia chama de subconsciente. E a gente começa a esconder todas essas sensações negativas para não sofrer mais. Até que chega como uma panela que vai fervendo, chega uma hora, explode aquela tampa da panela e nós todos liberamos tudo de uma vez só, quando poderíamos liberar aos poucos. Eu posso sentir raiva, eu posso sentir medo, eu posso sentir culpa. Todos nós podemos e sentimos isso. O que não podemos é nos deixar ser dominados pelos sentimentos. Mas precisamos, quando vem esse sentimento, interpretar.
que ele quer nos ensinar, o que ele quer nos dizer. Aí nós voltamos ali. Divaldo Franco, uma pessoa, um espírito de escola, que nos ensina como nós entendermos e interpretarmos o nosso sonho. Quando nós sonhamos e vemos somente fragmentos do sonho, ele usa essa palavra, são os arquétipos. Essa palavra a gente tem que ler no dicionário para aprender o que significa. São as lembranças da nossa sombra psicoespiritual, onde há situações não digeridas, não entendidas durante a nossa vida da matéria e acabamos escondendo dentro de nós mesmos. E chega uma hora que tudo aquilo explode e nós não entendemos por que está acontecendo. Já quando ele nos ensina, quando é um sonho em cores, não sei, as pessoas aqui, existia a televisão em cores e a televisão em preto e branco. Então, na casa da minha bisavó, a primeira Copa do Mundo, teve televisão em colorido. E todo mundo corria para lá, porque ninguém tinha visto na televisão colorida. Poderia ver a face, a cor, era muito mais vida, muito mais animado, muito melhor você ter uma cor na nossa vida. E para sempre é isso, né? Uma coisa preta e branca, cinza, não nos remete a um sentimento tão bom. Coisas mais alegres, flores coloridas, nos traz esse bom sentimento. E no sonho é a mesma coisa. Aquele sonho nos traz mais vida, mais cores. Então é um sonho que há uma realidade espiritual maior. É um sonho apenas de fragmentos, é um sonho apenas de confusões. Então já não é tanto um contato espiritual e é mais com os nossos arquétipos do passado. Frequentemente nos lembramos do sonho, lembramos apenas parte do sonho. E não condiz com uma verdade completa. São apenas traços da verdade. Então precisamos analisar o nosso sonho não apenas com o sentimento, mas com a razão, por mais impactante e impressionante que este sonho seja. É durante o sonho que, por vezes, nós liberamos os nossos conflitos internos, os nossos medos, as nossas angústias, nossas ansiedades, nossas depressões. São os conflitos da sombra que Jung já nos ensinou, onde o conflito que é acordado, eu não sei o que fazer, não sei como resolver, nos aparece no sonho, sob a forma de imagens, sob a forma de pensamentos, às vezes pensamentos esquisitos, mas que nós precisamos tentar entender o que isso quer dizer. Porque nós escondemos debaixo do tapete do nosso consciente, do nosso subconsciente. E durante o sonho ele aflora. E nós precisamos buscar o porquê daquilo e tentar entender por que eu estou sentindo aquilo. E aí, quando eu busco resolver aquele conflito, o que acontece? Há uma evolução e um amadurecimento. Eu entro em contato com esse conflito. Melhoro a minha atitude comportamental, ou seja, eu me comporto diferente frente àquele conflito. Se antes eu gritava, berrava, xingava, agora eu digo, não, eu não quero isso para mim. Mas eu não preciso gritar, berrar, espernear. Eu reajo, eu compreendo, eu me comporto de uma maneira diferente. Então, é um encarar diferente, é fazer diferente. Se eu estou fazendo sempre do mesmo jeito e continuo repetindo aquele problema do mesmo jeito na minha vida, é porque eu preciso fazer diferente a solução, o meu comportamento. Eu preciso mudar, atuar de forma diferente. Eu preciso agora resolver o meu conflito sem grito, sem raiva, sem ódio. Algumas pessoas reagem dessa maneira. Ou outras fogem do conflito. Não, isso aqui não é comigo, não tem nada a ver comigo. Então as duas maneiras estão erradas. Nem reagir com raiva, com ódio contra aquilo, e nem dizer que aquilo não existe e fugir do problema. Precisamos encarar o problema, tomar consciência desse conflito e resolver, aí sim, de uma forma diferente, com a máxima paz, com a máxima coragem que já desenvolvemos. É difícil fazer isso, não é fácil, porque os conflitos vêm justamente nas nossas maiores imperfeições. E como a própria palavra diz, imperfeição é aquilo que eu mais dificuldade tenho em melhorar em mim. Então, quando nós temos esse sintoma, essa sensação, é justamente naquilo, é uma coisa ruim naquele momento, mas que nos alerta. Olha aqui, você precisa alguma coisa mudar na tua vida. Não está dando certo você fazer desse jeito. Você precisa fazer de uma forma diferente. Vamos buscar uma forma diferente. Ah, mas eu não sei como fazer isso. E realmente, se é uma coisa tão íntima,
Às vezes a gente não sabe resolver sozinho. Precisamos procurar ajuda. Procurar ajuda de um psicólogo, um psiquiatra e aqui mesmo do lar espírita, para nos ajudarmos a encontrar a solução àquele sonho assustador que tivemos. Pois, resumindo tudo isso, que eu já falei bastante, a emoção nos ajuda a encontrar o conflito, mas o que nos ajuda a resolver o conflito é a razão e a moral. Então não adianta apenas eu ficar envolto naquela ideia do medo, ou da angústia, ou da raiva, e ficar num círculo infinito de raiva, de medo, e não sair daquilo. Preciso pensar, preciso me elevar moralmente para conseguir sair desse conflito. É a partir da análise raciocinada dos conhecimentos morais já adquiridos, buscando aonde essa análise raciocinada? Nos evangelhos de Jesus, para buscar se aquilo que está acontecendo comigo é para o meu bem ou apenas para a minha perturbação. E a partir dessa análise raciocinada e sentida, aí sim conseguimos agir melhor moralmente do que estamos fazendo hoje. Quando ficamos em dúvida, eu não sei o que fazer. Não adianta, estou pensando, eu não sei o que fazer. Busquemos o Evangelho do Cristo. Ele sempre tem uma ideia correta no bem a nos dar. Desde que nós tenhamos calma e paciência para ler o Evangelho, interpretar o Evangelho e introjetar o Evangelho, aquela lição dentro de nós. Não é do dia para a noite. Eu vou ler aqui o livrinho aqui e já resolvi tudo. Não. É uma vida toda que fizemos de uma forma equivocada. Precisa um treino. Todos os dias treinarmos, ler o Evangelho de Jesus para mudarmos as nossas imperfeições morais. E às vezes leva mais de uma vida, com certeza. Então, só um minutinho. Kardec pergunta: por que não nos lembramos dos sonhos? Essa é uma questão grande, pois eu também raramente lembro-me do meu sonho. Só em situações muito impactantes, que eu, no caso, me lembro. Os espíritos superiores nos explicam: no sonho, há repouso apenas do corpo. É só o corpo que descansa. O espírito continua a trabalhar, a viver, a estar em estado lúcido ainda. Na verdade, o espírito se liberta durante o sono. Mas como é pesada e grosseira essa matéria, esse nosso corpo que nós temos, a ideia que chegou ao nosso espírito não consegue passar ao nosso cérebro físico. E nós lembramos apenas de traços ou não lembramos de nada do nosso sonho, devido a esse impacto entre o plano espiritual e o plano terreno, que não houve essa transmissão completa da mensagem do sonho. Lembrando que todos nós sonhamos. Como se eu não lembro? Exatamente por isso, porque há esse impacto do plano espiritual com o plano encarnado. Só não lembramos ainda devido à nossa imperfeição, que ainda não temos desenvolvido as nossas faculdades, ou às vezes ocorre devido à misericórdia divina, pois nos nossos sonhos podemos entrar em contato com alguns bloqueios psicológicos que temos dessa vida ou de outras vidas. E Deus percebe que ainda não estamos preparados, evoluídos e amadurecidos para conseguir resolver aquele problema. Então, por isso, não nos lembramos daquele sonho. Para a emancipação da alma, é necessário o sono completo? Ou seja, precisamos dormir completamente para o nosso espírito se libertar? Não. Mas como não? Eu vou estar acordado e com o espírito viajando? Como é que é isso? Não. Basta que entre em torpor. Então, o que é um torpor? É um relaxamento, é uma meditação, é uma hora que descansamos, que não chegamos a dormir, é o pré-sono, vamos dizer assim. Basta que entremos no pré-sono, para que o nosso espírito possa entrar em liberdade. Ele pode, assim, se emancipar e aproveita-se o espírito nosso de todos os instantes que o corpo nos dá trégua. Ele liberta o nosso espírito para que ele possa se elevar, possa se emancipar.
E cada espírito se torna mais livre quanto mais fraco está o seu corpo. Podemos, nós, inclusive entrar em contato com outros encarnados que também estejam dormindo durante o sonho. Então, eu vi meu primo que mora lá em Brasília no meu sonho. Como é que pode isso? O nosso espírito se encontra com o espírito dele. Isso é possível. Ou até mesmo com espíritos de outros países. Ou mais ainda, com espíritos desconhecidos podemos entrar em contato. Os espíritos nos ensinam que é tão habitual que nos encontremos com amigos e familiares durante o sono, que quase todas as noites podemos entrar em contato com a nossa família espiritual. Só não nos lembramos no outro dia, mas é possível. Outro item, aí vem a ciência espírita nos explicar. No livro Missionários da Luz, de André Luiz, nos relata, em esclarecimentos dados por espíritos durante o sono, que existia um curso espírita no plano espiritual, onde levavam os espíritos que queriam aprender a respeito da sua parte espiritual. E foram convocados 300 espíritos encarnados. Só que desses 300, apenas 32 apareceram no curso para aprender, porque todos os outros não conseguiram romper as telas inferiores da matéria que os prenderam à Terra. A matéria ainda não conseguiram ir até o plano espiritual. E algumas noites, ainda mais, menos de 32 pessoas foram. Porque precisa, como nós falamos, o nosso trabalho durante todo o nosso dia, para podermos ter uma boa noite. Não adianta apenas na hora da noite fazer uma oração rápida e achar que está tudo resolvido. Precisamos ter esse plano, essa evolução moral durante todo o dia. Já em outras noites tem as notícias positivas também. Apareceram até mais pessoas ávidas das lições evangélicas. Lembrando que o espírito imortal, o nosso espírito, para sempre aprende aquelas lições. Por mais que não lembremos em detalhes aquela lição aprendida. Mas traços, ideias ficarão na nossa mente. Conseguiremos deter essas mensagens divinas. E ainda André Luiz nos ensina que mesmo que a pessoa não consiga lembrar das aulas todo o teor, a ideia vaga da mensagem permanece com ele nas sensações. E como é que eu vou saber isso? Quando eu fui a um curso espiritual, passei ao plano espiritual, pelas sensações que eu recebo ao acordar. Que sensação é essa? Eu quero aprender. Sensação quando acordamos e sentimos um alívio. E quando acordamos e sentimos que repousamos, descansamos muito bem aquela noite. E principalmente nos dias de hoje, aquela sensação de esperança. Que voltamos a ter contato com o plano original, plano espiritual, nossa família espiritual. Nos tornamos novamente corajosos, pois nos sentimos abraçados por nossa família espiritual. Recebemos essa bênção durante a noite. É uma bênção divina, com ensinamentos durante o sono. E é certo que podemos não lembrar de todos os pensamentos que tivemos durante o sono, mas essa essência, esse bem-estar ao acordar, foi sinal de que tivemos estudos e um bom contato espiritual durante a noite. Lembrando que tudo está nos pensamentos. Os nossos pensamentos, quando temos esse contato, tornam-se mais claros, nossos sentimentos tornam-se mais elevados, e as preces que a nossa irmã fez oração domingo passado, justamente uma palestra sobre oração, as nossas preces ficam mais respeitosas, mais produtivas. Nós conseguimos fazer uma oração com mais gosto, com mais coração, com mais alegria, e podemos dizer até com certo êxtase, ao praticar uma oração feita de coração aberto, feita com um real sentimento de ajuda a nós mesmos, assim como aos nossos irmãos, e um contato com o nosso plano espiritual maior. Enriquecendo-nos do bem para ajudar os nossos irmãos e também, principalmente, a nós mesmos. Às vezes nós esquecemos de cuidar de nós mesmos. Acabamos fazendo as coisas da matéria
esquecemos de cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual. Deixamos por último. E chega uma hora que a vida cobra essa falta de cuidado conosco mesmo. Então precisamos cuidar bem de nós mesmos para poder cuidar melhor ainda dos nossos irmãos. Lembremos disso. O sono influi mais do que supomos na nossa vida. Elevemos assim o nosso pensamento a Deus também na hora de dormir, não apenas na hora de dormir, mas também na hora de dormir, pedindo conselho aos bons espíritos para nos trazer inspirações e não soluções prontas e resolvidas. Às vezes, quando vamos dormir, Deus, por favor, resolva aquele problema para mim que eu não sei o que fazer. Deus e os espíritos superiores não vão te dar a solução pronta. Eles vão te dar intuição sobre o que fazer. Depende de nós colocarmos em prática as intuições que recebemos. Ele não vai resolver o problema para nós, mas ele vai nos dar inspirações sobre o que fazer e como fazer. Precisamos, sim, entrar em contato para receber essa intuição, mas ele não fará por nós. A ação cabe a nós. E assim, quando conseguimos agir com mais fé, com mais humildade, conseguimos tornarmos mais corajosos e resignados frente aos sofrimentos que já temos. Se os sonhos ainda são um mistério para a ciência da matéria, o materialismo ainda não consegue entender o que significa os sonhos. Eles estão muito perdidos com relação a isso. Por que elas não entendem? Porque a ciência materialista é muito obstinada e orgulhosa, pois nunca aceitou a ideia do espírito. Tanto que ela procura o espírito, a alma, nas dobras do nosso cérebro físico. E a nossa alma não está nas dobras do cérebro físico, como eles querem nos ensinar. Não, ela se ergue e se eleva ao plano espiritual. Está numa outra dimensão. E jamais a ciência da matéria vai encontrar procurando apenas pela matéria. Precisa procurar pela parte espiritual. E qual é a chave que destranca esse mistério do sonho? É o espiritismo. Porque o que é o espiritismo no final da história? São as leis que regem a relação entre o mundo corporal que nós estamos vivendo e o mundo espiritual. E com a ajuda do entendimento pela razão, não apenas pelo sentimento, dessas leis, é que se observa o que é o nosso espírito, como ocorrem os nossos sonhos. Ele demonstra que o sonho, o sonambulismo, o êxtase, a dupla vista, o pressentimento, a intuição do futuro, a penetração do pensamento de uma pessoa para outra, não passam de variantes graus de um mesmo princípio. Que princípio é esse? A emancipação da alma, mais ou menos desprendida da matéria. E quando temos, talvez todos nós tivemos, pesadelos repetitivos na nossa mente, que às vezes, por vezes, ficamos com medo até de dormir. O que fazemos com relação a isso? Podemos reprogramar esses sonhos através do quê? Dos bons pensamentos. Precisamos substituir os maus pensamentos que tivemos durante o dia e durante a hora de dormir por bons pensamentos. Mas enquanto ainda estamos acordados, então nós preparamos a nossa noite durante o nosso dia para conquistarmos todos os bons sonhos, troquemos uma ideia negativa por uma ideia positiva. Tem uma ideia negativa que por vezes parece que se repete na nossa mente e fica colada à nossa mente. Precisamos trocar, agir de uma forma diferente, no bem, na caridade, para nos libertarmos daquela ideia negativa. E quando conseguimos isso, temos assim um bom sonho, temos uma boa vida, temos uma boa encarnação. Lembrando sempre das lições evangélicas de Jesus, orando a Jesus nas horas de desespero, agradecendo a Deus por nossa vida e, finalmente, alcançando a felicidade, tanto acordados como na hora de dormir. Deus abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados, e que todos nós tenhamos bom sonho e bons sonhos. Que bom que ninguém dormiu nessa palestra, mas que tenhamos bons sonhos em nossas camas.
e que todos nós sejamos abençoados e iluminados por Deus, Jesus, nossos espíritos superiores e nossos espíritos familiares encarnados que nos abraçam quando estamos em desespero. Nunca estamos sós. Sempre temos a nossa família espiritual ao nosso lado. Todos nós estamos protegidos. Todos nós somos filhos de Deus. Ninguém está só. Ninguém. Obrigado.